Fala galera, se liga aí. Na última vez que eu falei de genética para vocês, eu falei de linkage, né, terceira lei, com sem crossing over, com crossing over, e falei também, iniciei, né, basicamente, o nosso conteúdo de herança sexual, correto? Você que está acompanhando, né, viu que na parte de herança sexual, basicamente, nós trabalhamos aquela parte de sistemas de determinação do sexo. Eu falei de sistema X0, falei de sistema ZW, vimos que o sexo, no sistema X0, né, que é o sistema de determinação do sexo em insetos, o macho é definido pela ausência de um cromossomo, né? E a fêmea, ele é X0, e a fêmea é definida pela presença dos dois X, sendo assim o macho heterogamético e a fêmea o sexo homogamético. Nós vimos também que no sistema ZW, que é o sistema de determinação do sexo em aves, né, assim, a fêmea é ZW e o macho ZZ, sendo assim a fêmea é heterogamética e o macho é homogamético. No caso, é regra, quem determina o sexo é o sexo heterogamético. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre herança sexual, mais um pouquinho sobre herança sexual, e analisarmos o nosso sistema de determinação do sexo, que basicamente é o sistema XY, né? Assim? Legal. Então vamos lá. Aí eu vou botar aqui sistema XY, coloca aí. Sistema XY de determinação do sexo. Sistema XY, correto? Aí você já pode colocar embaixo. Coloca embaixo, escreve embaixo. Escreve embaixo. Vou só inverter as cores, viu? Rapidinho. Vou botar aqui de azul, prefiro, nesse caso. XY. Aí você bota aí, assim. Aí você pode escrever embaixo, Sistema de determinação do sexo em mamíferos. Põe aí. Sistema de determinação do sexo em mamíferos. Sistema de determinação do sexo em mamíferos. Viu? Em mamíferos. Beleza? 2 cromossomos sexuais. Vou pegar a gente como exemplo, viu? Nós como exemplo. 2 cromossomos sexuais. Cromossomo X e cromossomo Y. No caso, XX, no caso, XY. Não é assim? Aqui é fêmea, né? Aqui é fêmea. Aqui é macho, né? Olha aí. Aqui é macho. Olha aí. Beleza? Então posso dizer que a fêmea é o sexo homogamético. Sem dúvida, né? Vou botar de outra cor aqui. Homogamético. Dizer que o macho aqui é o sexo heterogamético. Tá aí, ó, sexo heterogamético, né? E não pode esquecer, em prova nenhuma que você for fazer, que o sexo heterogamético é quem determina o sexo, né? Então posso pôr e marcar numa prova que me falar que em mamíferos o macho determina o sexo. Vamos puxar uma setinha aqui. Observação. Em mamíferos, o macho determina o sexo. Em mamíferos, o macho determina o sexo.
Se numa prova te perguntar por que heterogamético, sexo heterogamético, produz dois possíveis gametas, ó. X fecundando X, Y fecundando X. Nesse caso, fêmea. Nesse caso, macho. Opa. Perdão aqui, erradinho, aqui certo. Olha aí, ó. Tem erro não. Simples assim, ó. Tranquilo? E tem mais um detalhe. X e Y apresentam diferentes posições do centrômero. Como assim, professor? Não tem a classificação de cromossomo em metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico? Aí você vai botar assim, ó. Quanto à classificação X, quanto à classificação Y. X é cromossomo do tipo submetacêntrico. X é cromossomo do tipo submetacêntrico. Y é cromossomo do tipo acrocêntrico. Y é cromossomo do tipo acrocêntrico. Pela regra da homologia, tu saca que só é homólogo se tiver mesmo tamanho, mesma posição do centrômero e, obviamente, apresentarem a mesma sequência gênica. Beleza? Tecnicamente, se são de tamanhos diferentes, vai ter alguma região onde um não coincide com o outro, fazendo com que só exista alelo em um e não exista alelo no outro, determinando uma região não homóloga. Então, entre X e Y, existe regiões homólogas e regiões não homólogas. Observação. Apresentam regiões homólogas e heterólogas. Não sei se já falei, se falei vou repetir. Cariótipo, vou botar aqui. Cariótipo de homem normal. 44 autossomos XY. Vou só botar aqui na frente assim. 44 autossomos XY. Cariótipo de mulher com número cromossômico normal. 44 autossomos XX. Legal. Aqui, homem. Mulher. Pegando os mamíferos no geral, macho e fêmea. No caso, o número cromossômico é da nossa espécie. Totalizando 44, 45, 46. A mesma coisa na mulher, 44, 45, 46 cromossomos, dos quais 22 pares são chamados de autossomos, no qual um par, né, é chamado de par sexual. Tranquilo? Alguma dúvida? Espero que não. Aí você põe cromatina sexual. Põe cromatina sexual.
Caso apareça numa prova com outro nome, vai chamar de corpúsculo de Barr. É a mesma coisa. Deixa eu botar embaixo. Para lembrar o que é o corpúsculo de Barr, é RR, viu? Aqui no final. Lembrar que durante a fase de intérfase da célula, né? Intérfase, que é dividida em G1, S e G2, o DNA das células se encontra na forma de um filamento, assim. Lembrar que esse filamento é chamado por esse nome, ó, cromatina, eucromatina. E na forma de eucromatina, o nosso DNA se encontra completamente ativo. A questão é que quando a célula sai de intérfase e entra em processo de divisão, a cromatina deixa de ser cromatina e passa a formar um enovelado assim, ó, de DNA que tu passa a chamar de cromossomo. Tá aí o cromossomo. Nem duvida que quanto mais condensado, mais enovelado, né, mais condensadinho tiver o cromossomo, eu posso dizer que mais inativo é esse cromossomo. Então, quando é que o DNA é ativo? O DNA é ativo na intérfase. Quando é que o DNA é inativo? O DNA é inativo durante a divisão. Tanto que ele atinge o seu maior grau de inativação na metáfase, no meio da divisão, na fase intermediária, onde os cromossomos estão no meio e são tão condensados que são perfeitamente visíveis, são nítidos, né? Assim, legal. Então, na intérfase tem-se cromatina, na divisão celular, a cromatina se encontra condensada em forma de cromossomo. Terminou a divisão, volta a ser cromatina. Entrou em divisão, volta a ser cromossomo. Terminou a divisão, volta a ser cromatina. Sempre assim. Tranquilo? Então, meus 46 cromossomos, quando minha célula vai entrar em divisão, todos entram em processo de condensação. Correto. Meus 46 cromossomos, ao final da divisão, descondensam, correto. Com exceção de um. E na mulher, não existe no homem. Um cromossomo X da mulher permanece sempre condensado no núcleo da célula dela, mesmo depois da divisão celular. Se eu pegar a célula diploide de um homem, quando eu falo diploide, 46 cromossomos. Se eu pegar a célula diploide de uma mulher, analisar as duas no microscópio eletrônico, a primeira diferença que eu vou ver, um enovelado de DNA no núcleo da célula feminina. E somente em mulheres. Em mamíferos, somente na fêmea. Só a fêmea apresenta um cromossomo que nunca descondensa. Nunca descondensa. Esse cromossomo X da mulher, que permanece sempre inativo, ou seja, a mulher só tem um X ativo, o outro permanece inativo, é chamado de cromatina sexual, ou corpúsculo de Barr. Caso apareça numa prova, e já apareceu em provas do Enem, você vai escrever aí que cromatina sexual ou corpúsculo de Barr corresponde a um cromossomo X feminino que permanece no núcleo sempre na forma de cromatina condensada, correto? Então bota aí um cromossomo X. Da mulher. Que permanece condensado. Que permanece condensado. Que permanece condensado. Inativo, pode botar. Inativo. Sempre em forma de cromossomo. Vou botar aqui que é importante. Em forma de cromossomo. Olha a célula aí de uma mulher. E a célula de um homem?
quando olhado o núcleo, que é o que interessa. Olha o nucleolo. Vou botar o nucleolo aqui. O núcleo, que é o que interessa. Olha o nucleolo das duas, o nucleolo das duas. Aí aqui eu teria, ó, cromatina sexual. Aqui não. Então só existe na mulher? Sim. Então a mulher é cromatina sexual positiva, não esquece. Lembrando que eu estou analisando uma célula 2N. Estou analisando uma célula diploide. E aqui também. Estou analisando célula 2N. Diploide. Mesma coisa. Célula que tem 46 cromossomos. No caso do homem, cromatina sexual negativa. Aqui negativo. Não tem. Pegando uma mulher de cariótipo normal, 44AXX. Pegando um homem de cariótipo normal, 44AXY. Qualquer um dos dois. Tranquilo? Legal? Ah, mas tu sabe que tu herda, mulher, um X da mãe e tu herda um X que vem do pai. A pergunta é, qual dos dois inativa? Não é? Qual dos dois? Primeiro é importante lembrar quando que a inativação acontece. Acontece naquelas primeiras divisões, né, depois da fecundação, para a formação da primeira fase embrionária, né, para a formação da mórula, né, para a formação do aglomerado maciço de células. Naquele momento, cada célula blastômero inativa um X, que pode ser tanto do pai como pode ser o da mãe. Então não tem um padrão. O que existe é uma aleatoriedade no processo. Como não se tem um padrão e existe uma aleatoriedade, ao acaso, a inativação nas primeiras fases do desenvolvimento, você pode muito bem dizer, ou pelo menos, né, em termos do que é provável, é que num organismo feminino adulto, 50% do X inativo é da mãe e 50% do X inativo é do pai. Então vamos botar assim, a inativação é aleatória. E ocorre nas primeiras fases. Da embriologia. Vou botar só nas primeiras fases do embrião, fica melhor. Podendo inativar o X do pai quanto o da mãe. Podendo inativar o X do pai quanto inativar o X da mãe. Fechou? Tranquilo? Legal. Tem possibilidade de um homem ser cromatina sexual positiva e tem possibilidade de uma mulher ser cromatina sexual negativa? Tem. E lembre-se sempre, número de cromatina sexual é o número de cromossomo X menos 1. Eu tenho quanto tempo, Bruno? Aproximadamente. Tenho mais 5. Estou em 20. Obrigado. Pode ser assim, ó, o cariótipo. Tanner. A síndrome. Eu vou botar o que é primeiro, perdão. Mutação cromossômica numérica. Mutação cromossômica numérica sexual. Uma aneuploidia sexual. Uma monossomia. Caso apareça numa prova. Monossomia. A criancinha nasce com um cromossomo a menos. Ela é 44A, X0.
ela é 44A. X0 é menininha, sofre de uma síndrome chamada de síndrome de Turner. Ela sofre de uma síndrome de Turner e ela só tem um X. Se ela só tem um X, ela é ativo, descondensado. E 0, determinando que ela não tem cromatina sexual. Então, ela é cromatina sexual negativa. Menina com cromatina sexual negativa. Menina com cromatina sexual negativa, não esquecer, isso é importante. Pode ter um homem com cromatina sexual positiva? Pode. Aí já é um cromossomo a mais. Ele tem o que a gente chama de trissomia, é uma trissomia. Ele tem genótipo 44A, X, X, Y. Ele é do sexo masculino porque ele tem Y e ele tem gene SRY, e ele sofre de uma síndrome chamada de Klinefelter. Síndrome de Klinefelter determina um homem que tem 2X. Um deles é ativo e o outro é cromatina sexual. Então, ele é cromatina sexual positiva. Então, bota aí. Existem essas duas possibilidades. Fechou? Olha comigo aqui, rapidão. Aqui. Você vai observar que eu tenho, em termos de inativação e de cromatina, é muito importante lembrar que a cromatina sexual é igual ao número de cromossomo X que uma mulher tiver, menos 1, ou um homem também. A cromatina sexual é sempre o número de X menos 1. Exemplo, uma mulher que tenha XX, ela apresenta de cromatina um número de X, 2 menos 1, um total de uma cromatina sexual. Uma mulher que for XXX, ela apresenta um número de X, 3 menos 1, então ela tem duas cromatinas sexuais. Se for XXX e X, 4X, ela tem 4X menos 1, ela tem 3 cromatina sexual. Então, não esqueça isso aqui, que também é bastante importante. A proposta foi feita em 1961, se não me engano, e foi proposta por Mary Lyon. Deixa eu botar o nome dela aqui. Cuidado. Segundo ela, a explicação evolutiva para que isso acontecesse é uma tentativa do organismo de igualar o número de genes ativos de X entre o homem e a mulher. Seria, o homem só tem um X, todos são ativos, a mulher tem 2X, só um é ativo, igualando o número de genes ativos entre o homem e a mulher. Então, o outro X da mulher seria mantido aí de forma inativada, correto? A hipótese é chamada de hipótese de Lyon, também conhecida como compensação de doses. Escreve. Iguala o número de genes ativos no homem e na mulher. Espero que tenha ficado entendido, né? Leia sobre compensação de doses, já esteve na prova do Enem, pode aparecer de novo. Até a próxima.